Abra um livro didático de história na página 6. Vamos continuar falando sobre os costumes, E hoje sobre o modo de vida e o ambiente dos indígenas. Nós estudamos no início do ano sobre como os primeiros habitantes, eles construíam ali as cidades, as primeiras cidades. E entendemos que para a construção dessas primeiras cidades, eles olhavam ali o espaço e procuravam recursos naturais necessários para que eles construíssem ali as suas moradias. Os indígenas também agem da mesma forma. Eles, desde o passado, os indígenas buscam locais mais adequados para construir suas habitações e formarem ali as suas aldeias, tá? Então, da mesma forma que os primeiros habitantes que nós estudamos, os indígenas, eles buscam locais onde tem recursos naturais para que eles possam ali formar suas aldeias e se manterem naquele lugar. Eles desenvolveram diferentes maneiras de construir suas moradias. Varia de acordo com a cultura de cada etnia. Então, de acordo com o que está disponível, de recurso natural que está disponível naquele espaço, da forma com que essa etnia vê a questão da moradia, Umas, a moradia é só para dormir, comer, fazer comida ali dentro e fazer seus rituais religiosos, Então, cada etnia tem uma forma de ver e de construir de acordo com a cultura e de acordo com os recursos naturais disponíveis para aquela etnia. Então, observa aí, essa maloca que a gente tem é a habitação da tribo dos Chavantes, Então, a gente tem atrás a estrutura, que pode ser de bambu, de taquara, de madeira, Tem várias madeiras aí que eles usam para fazer essa estrutura e coberta com palhas, Pode ser palha de coco, enfim, vários tipos de palhas que eles usam para cobrir aí esses espaços. O formato também dessas casas, elas variam, elas podem ser retangulares ou circulares, Que é no caso dessa daqui dos Chavante e essa daqui dos Ticuna, Essa habitação é uma fotografia que foi tirada no ano de 1867 por um viajante alemão, o Albert Frisch, conforme imagina o ano em 1967. E também há outra questão que nas ocas, nas malocas, nas habitações indígenas, elas não são construídas apenas para uma família de pai, mãe e filhos, não. Essas ocas, elas são construídas para avós, tios, primos, todo mundo fica ali junto naquele local, porque é um local aberto, não tem divisões igual a nossa casa, A nossa casa tem as paredes que dividem quarto, cozinha, sala, não, eles têm, é como se fosse um galpão, e ali eles usam para dormir, Eles esticam as suas redes para dormir, eles fazem um fogãozinho para cozinhar. Então, é um espaço que é usado não só por uma família de pais e filhos, mas tem também outros familiares que moram ali no mesmo espaço, tá? Aí o destaque, a construção de malocas e ocas também varia de acordo com os recursos naturais disponíveis no local. Podem ser usados bambus, taquara, madeira, folha de palmeira ou de palha, tá? Então, de acordo com o que está disponível naquele local, eles vão construir as suas casas. Se ali tem disponível bambu e palha, é o que eles vão usar, tá? Então, eles procuram esse espaço que tenha recursos naturais disponíveis, que tenha água, que tenha aí a madeira necessária para construir, Tenha forma de se alimentar, um local para eles fazerem o plantio. E a gente vai ver sobre isso também, Que antes daquele local ser habitado por indígenas, eles é um local de mata, E quando eles vão para esse local, eles têm que desmatar esse lugar para que eles possam construir as suas habitações. O conjunto de ocas, como a gente já viu na aula anterior, de ocas ou malocas, é chamada de aldeia, Aldeia indígena, como a gente deu aí a representação, é como se fosse o nosso setor. O nosso setor é cheio de casas e ruas, nós chamamos de setor São Judas, setor Pompeia, setor Goiânia 2, setor Itatiaia, E os indígenas, eles chamam de aldeia. Então, o conjunto dessas ocas é chamado de aldeia. Olha só aí o destaque. Concentração de malocas circulares próximas ao sururu na Amazônia. Então, veja só. Essa concentração aí a gente percebe uma grandona que está mais no primeiro plano e aí outras para trás. Então, essa concentração de ocas e malocas eles chamam de aldeia. Isso aí fica próximo ao rio Surumu,
na Amazônia, tá? Aqui fica ruim para eu ver. Vamos ver outra fotografia, construção indígenas retangulares no alto do Amazonas. Então aqui a gente já não tem uma maloca circular, né? Que é o que a gente mais vê, né? Que é aquela maloca redondinha, aquela oca, né? Redondinha. Não, aqui a gente já tem uma construção circular. Observa lá onde a seta está apontando. O telhado desse galpão, ele é retangular, né? Então isso varia de cultura para cultura indígena. Para construir moradias, organizar os espaços das aldeias e produzir objetos para uso, os indígenas aproveitam todos os recursos da natureza ali disponível. Então eles usam para construir moradia, eles usam para construir ferramentas, eles usam para construir tudo que é necessário para eles habitarem naquele espaço, tá? Com o passar do tempo, a necessidade de retirar a vegetação, né, que eu estava falando para vocês, gerou transformações na natureza. Essas transformações não ocorreram apenas no passado, pois podemos observar diversas alterações no ambiente ainda na atualidade, né? Então, para eles terem o local, né, nessa última foto fica bem claro, né? Esse local onde tem essas habitações, ele é um local descampado, né? Ou seja, a gente percebe a mata ao fundo, percebe umas palmeiras bem altas, mas no geral, aonde tem as ocas, as malocas, não tem mais essa vegetação fechada como tá lá no fundo, né? Então eles tiveram que tirar essa vegetação para que eles pudessem construir ali as suas casas, e isso acontece ainda hoje, né? Então vamos lá, interpretando. Desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga instruções. Onde tem uma bolinha, vocês vão pintar de marrom. Onde tem uma estrelinha, vocês vão pintar de verde claro. E onde tem vocês vão pintar de verde escuro. Quando vocês pintarem, na letra A você vai colocar: que palavra você descobriu? E na letra B, com a ajuda do seu professor, usando o dicionário, pesquise a definição da palavra descoberta na imagem. Então tá, a gente, né, não tem como fazer isso em sala e tal, dá tempo para vocês, mas a definição da palavra, aliás, a palavra é desmatamento. E a definição de desmatamento diz respeito ao processo de retirar árvores de um local. Geralmente, isso é feito para usar esses recursos vegetais e limpar a área visando alguma finalidade. Então, desmatar é retirar, né, toda a vegetação daquele local, visando usar, né, essa vegetação retirada, então são madeira, né, o uso da madeira para outros fins, e também aquele espaço que fica sem vegetação. Hoje em dia a gente vê mais o que? O uso desse espaço para pasto, né, para criar animal. Então, coloquem a definição. Letra C. Para a cidade onde você mora, para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu algum processo semelhante? Sim, né? Depois da gente terminar aqui, que eu vou passar para outra página, vou mostrar para vocês onde é aqui o aeroporto, que é pertinho aqui, né, do nosso setor, e o centro de Goiânia, antes, né? Eu não encontrei foto sem nenhuma construção, mas dá para ver bem que ali foi descampado para poder fazer a construção. E sim, houve desmatamento, né? As pessoas precisaram tirar a vegetação daquele lugar para fazer outra construção, que no caso é o aeroporto e o centro, né? Que a gente vai mostrar. E isso foi necessário porque segundo as pessoas, né, as pessoas usam desse termo, seria ali a utilização para evolução, para ter mais emprego, para ter mais, para que o local, né, para que a própria cidade fosse se evoluindo, né? Então, é isso. Número 2, marque com X o nome das construções dos indígenas brasileiros. Então, nós temos maloca, oca, iglu e mocambo. Quais são os nomes que nós falamos aqui durante toda essa conversa? Então, marque aí. Número 3, que recursos os indígenas usavam para construir suas moradias? A gente falou anteriormente, né, que tudo quanto havia ali disponível naquele local onde eles escolhiam para construir, eles usavam, no geral, madeira, bambu, palha, né,
folha de palmeira também, tudo isso eles usavam, tá bom? Então vamos lá ver o local ali onde foi construído o aeroporto. Ai, Jesus. Deixa eu só abrir aqui a imagem. É a melhor assim que eu achei mais disponível para vocês. Olha só. O local onde agora é o aeroporto, veja só. Aqui nessa cruz, onde a gente vê no chão tem uma cruz, é onde é a pista de pouso. Isso foi tirado, essa foto foi tirada em 1937. Bem aqui, ó. Então, se o aeroporto era ali, essa parte de vegetação aqui embaixo é aqui, né? A parte do São Judas, do Itatiaia, aqui para baixo. Então, veja bem como era o local onde é o aeroporto atualmente, né? Então, era um local de vegetação. A gente percebe que vai retirando, né, a vegetação para fazer ali as construções. Vamos ver que esse daqui é o primeiro palácio do governo do estado de Goiás, né? Então, ou seja, né, hoje em dia é o Palácio das Esmeraldas e tudo mais. Cadê a outra imagem? Tinha separado mais uma. Aqui. Aqui é a construção, né, vista de Goiânia em 1937. Então, por mais que a gente não vê mais vegetação alta, né, tipo árvore alta, mas a gente percebe que lá ao fundo, ó, ainda tem vegetação, né? E aqui nesse local onde temos construções, já está descampado, né? Então já foi retirado a vegetação exatamente para a construção aí na nossa capital, tá bom? Então, justifiquem a resposta de sim, que houve desmatamento e a prerrogativa, né, a desculpa é para que haja essa evolução na nossa capital, tá?